Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, que destaca hoje o segundo livro da Trilogia da Luz, um livro ditado pelo Espírito Bento José, um amigo da espiritualidade que tem um trabalho de amor especialmente dedicado aos jovens. Nós trazemos hoje a médium que recebeu essa trilogia, que é Sandra Carneiro, que já é uma nossa amiga de outros programas, de outros livros. E o livro que ela traz hoje, que é o segundo livro, é Iniciação, Luz que Revela a Verdade. Bom, Sandra, mais um livro, né? Segundo livro. A gente já falou do primeiro, dessa trilogia da Luz. Agora você está nos trazendo o segundo, que é uma iniciação, né? O título Iniciação, Luz que Revela a Verdade. Vamos falar desse livro, mas antes da gente falar desse livro, vamos falar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho do primeiro, que a gente não falou um finalzinho lá, né? Que é o começo desse outro. Vamos fazer isso? Vamos lá, vamos falar sobre o finalzinho do primeiro livro. Isso, do primeiro livro que é Rebeldes, Luz que nunca se apaga. Isso. O primeiro livro conta a história do Serginho e como ele, por uma escolha não muito feliz, acaba deixando o corpo físico e indo para a espiritualidade. Isso. E conta a adaptação dele no plano espiritual. E para que ele possa se adaptar, para que ele possa se desenvolver, ele é convidado no finalzinho do livro a ajudar. Porque a gente sabe que ajudar é a melhor forma de nos equilibrarmos. Exato. Então a espiritualidade convida o Serginho, que é um jovem muito teimoso, muito arredio, muito rebelde, a ajudar. E isso, vendo o sofrimento das outras pessoas e aprendendo também com isso. Só esse fato já serve para nós aqui quando nós temos alguma dificuldade, né? Quando você tem uma dificuldade, ajuda o próximo que você encontra a solução para o seu problema, né? Pois é, e parece assim que quanto mais problema, mais a gente deveria trabalhar. É isso que a espiritualidade, quando a coisa está muito difícil, trabalhe mais. Isso mesmo. Para que a gente possa manter o equilíbrio no meio da dificuldade. Isso. E o Serginho recebe uma incumbência, ele quer encontrar a namorada, porque ele desencarna junto com a namorada. Isso. E ele fica muito ansioso e quer encontrar a namorada, mas a espiritualidade o encaminha para ajudar um garoto de mais ou menos 10 anos, perto de 10 anos, que vive numa condição muito difícil. Então o Serginho é convidado a ajudar esse garoto. Isso no finalzinho do livro Rebeldes. E que a gente fica curiosíssimo para saber, como assim, acabou? E a história do Paulinho? O que vai acontecer com o Paulinho, né? Exatamente, que é esse garoto que está com uma série de dificuldades, um monte de problemas. E aí, então, ele vai contar para a gente essa história no livro Iniciação. O livro Iniciação é a primeira missão, é a primeira tarefa que o Serginho recebe no plano espiritual de ajudar alguém aqui na Terra. Bom, então aquela história de que quando a gente morre, a gente descansa e fica lá quietinho, não é bem assim, né? Não, graças a Deus não é. Né? Na verdade, você tem uma adaptação, porque também Sim. Você muda, né? Que a gente costuma, eu acho que é uma forma de consolar do umbral, né? Umbral é transpor um portal, né? Sim, a gente, não é? A gente transpassa, né? A gente sai de um plano e entra no outro e volta para o outro. Então, essa é uma adaptação. É uma fase, sem dúvida, por mais harmonizado que o espírito esteja, e não é o nosso caso aqui na Terra, a grande maioria, mas nós experimentamos isso às vezes quando mudamos de cidade, demoramos para nos encontrar num lugar novo, porque a energia é outra mesmo, não é só a questão física, a gente não sabe onde ficam os lugares, mas a própria questão da energia do lugar. E nós passamos por um lugar muito mais etéreo, onde a energia existe, a matéria existe, mas de uma outra forma. Isso, e que então, você você precisa se achar, né? Porque demora para se encontrar. É difícil. E o Serginho recebe essa incumbência para agir aqui no plano físico. Então, ele vem para ajudar. E ele vai enfrentar uma série de obstáculos, que são os obstáculos que os espíritos encontram para nos ajudar, para nos conduzir, para nos intuir muitas vezes, porque estamos imersos na matéria e esquecemos uma série de coisas e às vezes temos dificuldade, estamos focados no corre-corre, no dia a dia e nos esquecemos mesmo de nos centrar e escutar a voz de Deus dentro do nosso coração, que Ele fala através dos nossos amigos espirituais. A gente não exercita as potencialidades que temos, né? A sensibilidade, essa possibilidade desse intercâmbio, não de ficar pedindo mensagens ou de pedindo coisas para que eles façam por nós, mas pedindo essa força mesmo, ligar-se ao plano espiritual para
forças, coragem. Discernimento, na hora de decidir. Eu acho que é isso que você disse, nós temos um potencial espiritual que nós não recorremos, é um manancial que está dentro de nós e nós não usamos muito. Esquecemos. Isso, é como o cérebro, que nós temos uma capacidade extraordinária e a gente usa muito pouco dele, né? E se nós formos estudar a fundo, o cérebro tem a ver com a nossa evolução. Então, quanto mais nós exercitarmos o nosso cérebro, mais evoluiremos. E cada vez vamos reencarnar com um cérebro mais... afinadinho, mais preparado. Potente, vamos dizer assim. Potente, sim. Não é? É uma máquina que nós desconhecemos. O funcionamento do cérebro ainda, e o potencial onde ele pode nos levar, nós desconhecemos ainda. Né? Então, vamos falar um pouquinho, né? Nessa história acontece muitas situações, né? Acontece obsessão, acontece encarnados que incomodam, que atrapalham, né? A falta de conhecimento da própria família, né, do garoto. Sim. Que não, quando você não conhece, quando você tem falta de conhecimento, você não consegue atinar com as coisas e aceitar determinadas alternativas que nos dão, né? Sim, é verdade. O Paulinho, ele vive numa situação difícil, com a família, muitos irmãos mais novos, numa situação de pobreza muito grande. E, além de toda a dificuldade, ele é órfão de pai, é a mãe que cuida de tudo, com muita dificuldade. Então, a mãe lava roupa para fora, a mãe trabalha em casas de família. O Paulinho vende balinha no farol, no semáforo. Então, é um menino que vive uma situação muito difícil. E, para agravar, ele começa a apresentar uma doença que ele não sabe o que é. Ele começa a ter bolhas estourando pelo corpo, na região dos ombros, ardendo, doendo, e ele fica apavorado e começa a pedir ajuda. Ele tem fé em Deus e começa a pedir quietinho, nem fala para a mãe que é para não sobrecarregar. Então parece assim, olhando à primeira vista nessa história, puxa vida, que injustiça. Tanto problema, tanta dificuldade, já está tão difícil de carregar e ainda vem mais problema. E ainda vem mais dificuldade. Só que junto com o problema desce uma ajuda espiritual muito grande. Você vai falar isso já para nós. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o segundo livro da Trilogia da Luz, um livro que tem como título Iniciação e subtítulo Luz que Revela a Verdade, um livro ditado, uma trilogia, na verdade, ditada por Bento José, espírito, a médium Sandra Carneiro, que está aqui conosco conversando sobre essa outra história, que na verdade é uma continuação do primeiro livro, né? Você já percebeu isso. Mas antes de nós falarmos, Sandra, eu gostaria de convidar você a se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Para quê? Para que você possa colaborar na divulgação da doutrina dos espíritos, para que possamos chegar a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós a bênção da informação, da orientação, do consolo, enfim, que não têm conhecimento e que muitas vezes não conseguem resolver os seus dramas da vida porque não tem esclarecimento, não tem amparo, não tem ajuda. E quando você conhece a verdade, você se liberta. E quando você ajuda, você se torna melhor. Então, torne-se melhor, ajude o mundo a se tornar melhor, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Nós agradecemos de coração a sua ajuda. Bom, Sandra, vamos falar aqui do livro, né? Que, na verdade, se todos nós, né, colaborássemos para a transformação do mundo, não teríamos histórias tristes como essa do Paulinho, né? Que, na verdade, nós podemos corrigir todos os nossos equívocos ou aprender, né, os conceitos da vida, como a vida funciona, como é a lei que rege a nossa vida, de uma forma mais branda, não precisaria ser com tanto sofrimento, né, com tanta dificuldade. Porque às vezes a dificuldade é que nos desencaminha um pouco quando nós estamos enfraquecidos, né? Sem dúvida, diante da dor,
quando nós faceamos os resgates, as dificuldades que muitas vezes nós próprios semeamos, nós ficamos às vezes até sem força para lutar. E só uma doutrina consoladora como a doutrina espírita, que nos explica por que sofremos, é que nos ajuda, porque como eu vou aceitar um sofrimento, como no caso do Paulinho, uma criança começando a vida, por que tanto sofrimento por uma criança tão pequena? Por que está passando por isso? Aparentemente ele não fez nada de errado. Não fez nada, aqui que ele vai colher uma consequência? Não. Mas então por que nós sofremos? Por que uma criança passa por um sofrimento desse? E o Paulinho então fica doente de uma doença que é o fogo selvagem, que é uma doença que nós sabemos hoje que é autoimune, que o próprio organismo começa a se agredir e criar a manifestação da doença. A doutrina espírita vem nos explicar. E durante a história nós vamos compreendendo por que aquela família vai passando por aquela situação. O próprio Serginho, diante das situações, ele se revolta, ele fica bravo, ele fica deprimido. Isso. O próprio o Serginho, que espiritualmente está ajudando a família, fica deprimido, porque ele se sente sem forças, até porque a família, por não conhecer a doutrina espírita, tem muita dificuldade em receber ajuda espiritual. Não consegue, né? Não chega. É o que nós falamos antes, nós não conseguimos perceber esse amparo, essa ajuda. Não consegue. Né? E a espiritualidade tenta de todas as maneiras possíveis, vai através de sonho, de vizinha, da mediunidade de sonho, de todas as maneiras possíveis, vai acionando. E a mãe do Paulinho, ela não quer, ela tem muito medo da doutrina espírita. Ela acha que... Então, ela não quer de jeito nenhum, ela é muito resistente o tempo inteiro. É aquele conceito equivocado de que a doutrina espírita é algo sobrenatural, ou tem alguma coisa... Que vai pegar meu filho, vai pegar minha família. E ela tem muito medo e vai se mantendo refratária. E é muito interessante porque depois ela consegue receber ajuda, vai para o centro espírita e é muito interessante porque ela senta, quando acaba ela fala, mas é só isso aqui? Ela se sente super bem. Então, é muito consolador nós percebemos o quanto a espiritualidade, quanto Deus nos ampara através desses amigos espirituais. Nós fazemos as decisões erradas, sofremos as consequências, mas Deus, que é o amor incondicional, Ele nunca nos abandona, Ele nunca diz, tá vendo, eu te avisei. Agora, Ele deixa que a gente passe pela dor, porque muitas vezes, é a única maneira de nós compreendermos. É como você estava dizendo, não precisaria passarmos por tanto sofrimento, poderíamos aprender com o exemplo das outras pessoas, com as histórias que nós ouvimos, mas às vezes somos cabeça dura mesmo, e só aprendemos com uma experiência ruim, com a dor. Às vezes com a ajuda do outro, né? Às vezes nós temos a possibilidade de ajudar, mas como o próprio Serginho fala lá no primeiro livro, o nosso orgulho impossibilita muitas ações voltadas ao bem. Sim. Né? Porque a gente não quer dividir com o outro aquilo que a gente tem, não quer dividir o conhecimento porque tem medo de ser ultrapassado, né? Na competitividade, na competição. Então... E nós percebemos que isso é impossível, isso não entra ainda na cabeça da humanidade, não é impossível a gente ser feliz enquanto tiver alguém sofrendo. Exato. Nós estamos todos interligados. Então é uma ilusão nós acharmos que podemos criar uma ilha de alegria, de paz, quando os nossos irmãos estão sofrendo. Só quando nos irmanarmos e trabalharmos juntos, uns ajudando os outros, é que nós vamos vencer essa dificuldade e as dores, porque precisamos demais uns dos outros. Nós influenciamos os outros, né, o próximo, nós nos influenciamos mutuamente, mesmo quando não queremos. Né? Sim. No fato de você agir, de você escolher, você já está influenciando. Até de boca fechada. Vibrando, você já está influenciando, né? No ambiente, está na vibração. Então, é uma coisa muito séria isso. Muito séria. E a doutrina vem mostrar para nós quais são as alternativas, quais são os caminhos, quais são as possibilidades de nós aprendermos sem sofrer. E ajuda na aceitação da dor também. Porque sem aceitar, porque a família ali, ela vai começando a superação quando ela começa a aceitar. Isso. E a gente só aceita quando compreende. Isso. Porque senão a rebeldia nós não queremos sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. E na verdade nós não existimos para isso, nós existimos para aprender, para aprimorar, para chegarmos à condição de espíritos puros, para evoluirmos. Para evoluir, né? Não para sofrer. O problema é que pegamos umas vielas ásperas aí pelo caminho e aí nos afundamos, como você disse, no sofrimento. Então, assim, o livro mostra
a importância do Evangelho no Lar, a importância do centro espírita, a importância do passe, a importância da amizade, né? Mas nós vamos falar isso, ó, depois do intervalo, até mesmo como foi, né, a ajuda que esse menino recebeu. A gente pode dar uma leve passadinha nessa história, né, para incentivar o nosso telespectador a ler, não é mesmo? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta, hoje estamos comentando a Trilogia da Luz, o segundo livro, que foi ditado pelo Espírito Bento José, a médium Sandra Carneiro. E esse segundo livro tem como título Iniciação, Luz que Revela a Verdade. Bom, Sandra, vamos falar um pouquinho agora do lado bom do livro, né? A gente tem toda a história tem o lado mais triste, o lado mais difícil, mas tem que ter o lado bom também. O lado que consola, o lado que anima, que estimula, né? Vamos falar um pouquinho. O Paulinho, nessa busca, ele descobre, a mãe descobre que ele está doente, e através da influência e da ajuda também dos amigos espirituais, do Serginho, da Lívia e de outros espíritos, e ele é conduzido até o Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba. E é uma parte do livro muito linda, porque mostra, lógico, a grandiosidade da Dona Aparecida, que o recebe, no final vai receber o Paulinho lá no hospital, mas o plano espiritual do hospital, a atividade que acontece, o trabalho no bem que acontece ali, como a Dona Aparecida fazia os tratamentos no hospital. Porque a culpa, no caso do Paulinho, era um elemento fundamental no desencadeamento da doença. E ela vai tratando esses internados com passes. E o trabalho acontece diariamente no hospital. Então, é muito lindo observarmos, e é uma homenagem que o Bento José faz também à Dona Aparecida, esse espírito grandioso que, na sua simplicidade, amou profundamente esses doentes. Ela amava essas pessoas e traduzia esse amor em forma de auxílio. Então, quantas pessoas passaram por ali pelas suas mãos, maioria das pessoas sem condição financeira, então não tinham onde mais encontrar apoio. Sim. E encontravam o socorro ali. Até porque a medicina, né, tradicional não ajudou muito. Não. Porque para ajudar até precisaria de recursos financeiros maiores prolongados, porque o tratamento do fogo selvagem é longo. É longo. E lá ela conseguiu, então, são assim, aqueles, eu não sei se seria a palavra ideal, anônimos, que trabalham ali quietinhos, né, em favor do próximo, com um desprendimento extraordinário. Enorme. Né? E o trabalho da Dona Aparecida, o Chico, por exemplo, ele incentivava muito as caravanas a fazerem as visitas no Hospital do Fogo Selvagem. Ele perguntava, você já foi? Quando as pessoas chegavam lá para visitá-lo, ele falava, você já foi ver a Aparecida? Primeiro vai lá na Aparecida, porque ali se realiza um trabalho grandioso. Então ele incentivava muito que as caravanas visitassem. E é como você disse, ela tem um trabalho muito árduo, ali voltado para o hospital, mas que é de uma abrangência enorme. E estar com a Dona Maria Aparecida significava... A gente se sentia nada, porque olhava para a grandiosidade dela e né, não se sentiam nada. Era como um anjo, está ao lado de um anjo, né? Literalmente, de um lado do anjo. E o Serginho, quando vai ali, ele narra toda essa espiritualidade envolvendo, e ele diz, mas do que luz que é aquela que sai daquela sala? Que brilho é esse? E aí a menina que o está encaminhando e apresentando, ela fala, você vai conhecer já já. Interessante porque ela não tratava só o efeito, né? Ela ia na causa, inclusive usa um pouquinho de doutrinação, né? Porque ele vai lembrar a causa daquela situação, que é extraordinário também de saber, né? Bento José mostra para nós que todo efeito tem uma causa, ele vai mostrar a causa. E que tem uma lógica total, né? Na consequência.
né? Ele explica o sofrimento, a origem daquele sofrimento naquele nível estava ali e ele tinha que ser trabalhado, não poderia ser prorrogado por uma outra encarnação, porque tem um momento ali que a mãe do Paulinho quer fugir da situação, porque está pesado demais. Então ela pensa em suicídio, ela não está suportando. E a espiritualidade toda muito preocupada porque ela não poderia abandonar de novo. Ela já tinha feito um abandono anterior, uma outra encarnação. Então, essa compreensão é que dá forças para eles, mesmo que inconsciente, mas é quando eles vão começando a aceitar o problema e se dispor, então, a vencer mesmo. Né? E ao mesmo tempo, ele nos ajuda com as nossas tendências, olhando essas histórias, vendo como que funciona mais ou menos, né? E pelas nossas tendências, a gente até pode mudar até a nossa história, transformando, né, o nosso comportamento, transformando essas dificuldades que nós temos de relacionamento, enfim. Nós vamos mudando e vamos melhorando a nossa vida, podemos até prolongar um pouquinho. Verdade, ganhar uma extensão, uma moratória. Por conta dessas verdades que nós vamos descobrindo, né, nós vamos assimilando e nos transformando. É extraordinário essas narrativas, né, que começam aparentemente muito tristes, mas que têm um final muito bom. Né? Porque a nossa realidade é muito dolorida, né, Marisilda? Nós vivemos num mundo de expiação e provas, então nos deparamos com essas dificuldades todo dia. Mas é importante que a gente saiba que a confiança em Deus e o esclarecimento da doutrina espírita vão nos dando forças, porque senão... Vai nos dando esperança de que a nossa vida também vai ser... E como você disse, podemos interferir no nosso destino, nós podemos vir com um determinado... Uma linha, mas podemos interferir, melhorar aquilo, atenuar o sofrimento, nós temos essa possibilidade pelo amor. Né? Bom, vamos falar mais um pouquinho da editora, né? Editora Viva Luz. Então, quem quiser mais informação, quer conhecer a editora através da internet, vai lá, mais né? um pouquinho da Trilogia da Luz, todos os 3 livros que compõem a trilogia, é o www.vivaluz.com.br. Muito bom. Bom, nós só agradecemos, né? É sempre uma alegria muito grande, né? Nós já estamos ficando muito íntimas, isso é muito bom, né? Porque você traz para nós um ensinamento extraordinário e nós vamos desfrutando desse ensinamento que os espíritos passam a você e que é muito importante para todos nós. Eu que agradeço, viu, Marisilda? Muito obrigada pelo carinho de sempre e pela abertura para podermos divulgar essa obra, fazer com que ela chegue nos jovens, nas famílias, nos pais, nas mães. Isso mesmo, né? Muito bom. Muito obrigada. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para a gente. repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado no próximo programa e nós aguardamos você. Até lá.